E vem conferir as piores animes de julho de 2025. E chegou a vez de falar sobre quais são os piores animes da temporada de julho de 2025. Caso você não tenha visto meu vídeo de melhores, eu tenho algo para falar que é: eu estou fazendo só agora o anime de julho porque eu espero a temporada se encerrar, aí eu consumo todos os animes daquela temporada para aí sim trazer uma lista. Então agora chegou a vez das piores de julho. E em 10º lugar dessa lista fica Hotel Inhumans, anime que tinha um potencial gigantesco, já que trabalhava um hotel feito para assassinos. Eu acho que poderia ser algo muito bom dali. Infelizmente, o anime parece um grande filler, porque cada episódio ele conta uma jornada, e isso não seria um problema se essas jornadas fossem interessantes. Mas a maioria delas são repetitivas, algumas são até criativas, mas não me cativaram a ponto de gostar tanto da obra. Dessa obra, eu colocaria ela só como mediana e não ruim, mas mesmo assim ela poderia ser bem melhor do que ela foi. E em nono lugar fica o anime O Noivo da Ex da Minha Irmã. Eu falo em português porque é muito mais fácil do que falar em japonês, que seria um nome gigantesco. Bom, é a história de uma menina que ela acaba, a irmã dela acaba morrendo e ela acaba substituindo a irmã dela no palácio. Essa é uma história que a gente já viu várias e várias vezes. A menina que é odiada, que é colocada no palácio, mas ela pode não ser tão rica como as outras meninas de para passar a realeza na fala, mas por ela ser uma pessoa mais humilde, ela conquista os outros. A ideia em si já foi feita milhares e milhares de vezes. O que ia fazer a diferença desse anime é se os personagens iam cativar ou não, se o relacionamento deles ia funcionar ou não, e também se o universo ia ser bem trabalhado. Com uma animação abaixo da média, isso é o que salvaria a obra. Não salva. A premissa em si não é ruim, mas os personagens que não são ruins não são tão cativantes a ponto de você querer ver a jornada inteira. O universo é muito pouco explorado, sem contar que tem cenas que são ridículas, como por exemplo, eles saem no castelo, eles precisam ir para algum outro lugar, que parece que é um outro reino, que deveria demorar muito para eles chegarem. Eles simplesmente pulam de um lado para o outro. Esse reino parece que é um bairro. Isso perde o impacto, perde a grandeza. Sem contar, obviamente, que a forma como apelam para alguns momentos é muito constrangedor em questão de roteiro. E por isso que ele não me agrada. Porque ele até tem um casal que tem uma química, ele até tem uma premissa que não é ruim, apesar de repetitiva, mas o resto é muito mal trabalhado a ponto do anime me incomodar. Em oitavo lugar fica o Herói Tímido e as Princesas Assassinas, anime esse que tinha um potencial gigantesco através da comédia. Afinal, é um grande herói que quer salvar o mundo, mas ele não consegue conversar com mulheres. Aí 3 assassinas são contratadas para a partir daí matar esse herói. E aí começa a jornada. Os primeiros 2 episódios do anime 3 ele até funciona bem, porque ele traz exatamente o que eu esperava, que era uma boa comédia delas tentando matar ele. O problema é que a partir daí a comédia fica cada vez mais repetida, com cenas que a gente já viu várias e várias vezes. A amizade deles que vai sendo construída é completamente forçada, a ponto que você não entende porque eles se tornaram amigos. A animação é muito abaixo da média, a trilha sonora não convence. É aquele anime que ele tem um grande potencial que é desperdiçado ao longo da obra. No final, você não se importa com nenhuma delas, nem com o herói, as piadas repetitivas te tiram do anime e você sabe que poderia sair algo muito melhor dali. E em 7º lugar dessa lista fica o anime Hell's Teacher, anime que eu tinha muita expectativa, porque tem um anime lá atrás que fez muito sucesso, inclusive esse anime que tá nos piores, já foi confirmado que em janeiro ele vai ter segunda temporada. Bom, a ideia é muito boa, é um professor que ele tem poderes demoníacos, que ele pode destruir tudo que vem pela frente. O que acaba acontecendo aqui? Ele é um anime que ele é dividido em episódio. Então parece que cada episódio, ou 2 em 3 episódios, tem uma grande jornada para ele conseguir resolver um problema de demônio. Existem algumas histórias que funcionam bem, como a namorada dele, que é uma mulher de gelo. Essa história eu gosto. Mas, de modo geral, são histórias muito infantis, histórias que não funcionam muito bem. Eu acho que isso cria porque ele choca a ideia do anime com que ele apresenta. Porque quando você pensa num anime como esse, você espera de cara que eles consigam trabalhar bem o conceito de uma parte do terror e horror. Mas ao mesmo tempo é algo muito infantil, porque são crianças envolvidas. Então, parece que a trilha sonora, os personagens, o mundo pede algo de terror. E as crianças pedem algo mais bobinho.
Então meio que esse choque faz com que o anime não funcione de maneira nenhuma pra mim. Sem contar que eu não gosto da estética da animação, não gosto das sequências de ação, acho que tem muito episódio que é esquecível, até os personagens principais são esquecíveis aqui, alguns inclusive são muito chatos, então praticamente nada me agradou aqui. A ideia é boa, o desenvolvimento é péssimo, e a resolução é pior ainda, porque a resolução da temporada, que é uma grande virada, vilões voltando, eu teria que primeiro me importar com aquela volta daquele personagem, para aí sim eu entender o que está acontecendo. E não é isso que acontece aqui. É uma grande decepção, Hell's Teacher. E em sexto lugar dessa lista fica Apocalipse Bride de Migoha. É um anime que ele traz o pior que o Isekai tem hoje em dia. A ideia é boa, eu não sou muito fã de Isekai. E essa ideia era boa, por isso que ela me conquistou. Porque eu pensei, olha, ele sabe como funciona o jogo, quem está com ele sabe que eles não estão no mesmo jogo que eles jogaram uma vez, no mesmo mundo, então eles vão conquistar esse mundo. A ideia inicial é boa, mas como o anime é desenvolvido, ele mostra o pior que esse anime de Isekai tem. Que seria uma péssima animação, com péssima sequência de ação, com personagens que são genéricos e são o clichê do gênero que não funciona. O humor desse anime não funciona. Então sobra o quê? Tem um universo mágico rico, que acaba não sendo nada desenvolvido. Tem várias subplots que eram para ser viradas, que quando tem a virada não é bem trabalhada, você nem lembra que existe. O que falta aqui em Apocalipse? Nada. Você tem personagens ruins, você tem desenvolvimento ruim, você tem ideias mal feitas, você tem um universo rico, um potencial de história gigantesco, mas ele mostra o pior que o Isekai traz hoje em dia. E por isso que ele tem que ficar nesse lugar da lista. E em quinto lugar dessa lista fica Detetive Hoje São Loucos. A anime que chamou minha atenção pela estética e pela ideia que seria uma menina sonha em ser uma detetive. Ela encontra o escritório de um detetive antigo, mas que não consegue se atualizar. Isso poderia funcionar como um ótimo anime de mistério quando precisasse e humor quando precisava. Mas para isso você precisa de dois fatores que funcionem muito bem. Personagens principais carismáticos, algo que não tem aqui, todos são chatos e eles não são fáceis de você conseguir se identificar pela forma como a piada funciona. E o segundo fator seria o mistério. Com o mistério funcionando bem, você pode acabar gostando da obra. A parte do humor não funciona porque você não gosta dos personagens. E são aquelas piadas que são a mais baixa possível no sentido de ela tenta roubar o seu riso forçado. É como se você assistisse aquele filme de comédia americano que eles forçam piadas escatológicas e de palavrão para tentar conseguir a risada de alguém da forma mais forçada do mundo. É mais ou menos isso aqui, porque eles usam as piadas mais forçadas dos gêneros de anime para tentar tirar uma risada forçada do público. Para mim não funciona, para mim não conquista, para mim não deveria ser assim. Me incomoda demais a forma como esse anime é conduzido na seção de humor. E ainda por cima, o humor de gênero, porque são dois personagens de gêneros diferentes, uma mulher e um homem, e ao mesmo tempo de gerações diferentes. Então o humor de idade também poderia funcionar, algo que não funciona aqui. A gente pode ir pro mistério, e o mistério até tem boas ideias de mistério, mas o desenvolvimento é horrível. Terminar esse anime foi um martírio, parecia que ele não acabava nunca, e olha que ele só tem 12 episódios. E em quarto lugar dessa lista fica O Coração de Watari Kun está prestes a entrar em colapso. Anime conta a história de uma menina que volta para sua cidade anos depois e aí ela encontra o amor da sua vida. E tentam ficar junto, mas eles não conseguem. Bom, poderia ser um bom anime de romance. O problema é que o romance não funciona. E o romance não funciona porque para o romance funcionar, primeiro você tem que gostar dos personagens. Só que os personagens aqui não são gostáveis. Um acaba tendo atitudes que deixam mais bravo do que o outro. Então o romance não funciona. O anime também promete que ele vai guardar um mistério de por que a menina se afastou e voltou agora. Quando tem a revelação, é uma das coisas mais bobas que eu já vi. O anime ainda por cima tenta trabalhar assuntos como esquecimento, família, pobreza, algo que é jogado tão de lado que até chega a ser desrespeitoso com uma temática tão forte, tão importante e com que tantas pessoas passam por aquilo. Uma trilha sonora genérica, uma animação bem abaixo da média, é aquele anime que, mais uma vez, assistindo ele parecia ser infinito. A cada episódio eu pensava em largar ele, a cada episódio ele me incomodava demais. Em terceiro lugar dessa lista fica o anime Não Tem a Menor Chance de Eu Ser Sua Amante, a menos que. É um anime que ele conta a história de uma menina que ela quer entrar num grupo de meninas populares. O problema é, quando ela tá nesse grupo, ela percebe que todas as meninas acabam se apaixonando por ela. Então, a cada episódio que passa, ela vai meio que conquistando os outros. A primeira coisa que incomoda aqui seria
que quando você pensa como esse romance funciona, parece que é um homem que escreveu. Isso é um problema. Por quê? E eu sei que homens podem escrever sobre isso. Porque quando são mulheres se apaixonando por mulheres, seria interessante uma mulher, principalmente que seja lésbica, falando sobre o assunto. Porque ela vai entender como funciona o assunto. Aqui, realmente parece que a cabeça de um cara, de como ele imaginaria que seriam essas meninas juntos num sonho dele. Porque a forma como as meninas se apaixonam por ele, a forma como as meninas caem pra cima dela, na verdade, como elas ficam atrás dela, como elas se apaixonam, parece irreal. Parece realmente que é uma fantasia da cabeça de alguém. Porque aquilo nunca aconteceria. E não é elas não acontecer. Porque em romances de harém, também passa essa ideia. Quando tem romance de harém, que tem um homem como protagonista, parece que a pessoa que escreveu a obra, a maioria dos harém, passa uma impressão de que é um sonho dele de como funcionaria o harém e não como seria várias meninas se apaixonando por um cara. Aqui é a mesma coisa. É como se fosse uma menina que várias meninas se apaixonaram. Mas é como ele imagina que seria isso. Porque as situações, como são colocadas, como são desenvolvidas, a forma como as meninas trabalham ela, como se ela fosse um objeto olha, uma boneca pra gente que quer jogar de uma pra outra pra fazer ciúmes, é ridículo. O anime tem um roteiro ridículo, que incomoda, que irrita, com personagens insuportáveis, com uma protagonista passiva que incomoda, e você vê que cada vez mais aumenta o harém. O harém dela de várias mulheres, no caso. E é incômodo, de verdade. A forma como escreve os personagens, tanto que a animação de todos esses aqui que eu mencionei, talvez seja até a melhorzinha em questão de estética em vários momentos. Mas é tão ruim a forma como trabalham as personagens e a relação dela é tão problemático que acabou me irritando no nível dela conseguir chegar nesse lugar da lista. E em segundo lugar dessa lista fica Ominun Kaiten Reverse. É um anime sobre viagem no tempo. Ideia que não é ruim. Mas o anime é daquele típico do autor que me irrita. Que é o autor que ele entende, ou ele acha na cabeça dele, o roteirista, que ele é muito mais inteligente do que o público que vai assistir a obra. Então, a partir daí, ele acha que ele vai ter grandes revelações, grandes viradas, e que todo mundo vai pensar, nossa, que surpresa, que surpreendente, como ele é inteligente. Mas não é isso. Não é nada disso. É um anime bobo. É um anime de alguém que fala sobre conceitos. Sabe aquela ideia de uma pessoa fala sobre um assunto que ela não entende, mas ela fala com tanta convicção que você acredita que o que ela está falando está certo? Então, é mais ou menos isso. É um autor que ele não sabe sobre o que é o assunto, só que ele trabalha com tanta convicção dos personagens que parece estar certo. Porque primeiro tem a viagem no tempo. Até certo ponto tem a viagem no tempo. Ele não sabe trabalhar a viagem no tempo. Ele não sabe como funciona a viagem no tempo. Ele não consegue trabalhar de forma decente o básico da viagem no tempo. Aí qual que é a grande ideia dele? Não, vamos fazer grandes viradas e vamos para outro caminho. Vamos para multiverso, vamos para outros vilões por trás de tudo. Só que são viradas que não são bem feitas, porque a virada que ele fez para ser interessante, ele teria que construir de maneira natural para o público junto com ele e entendendo a obra para chegar até lá. Só que não é isso que acontece. A obra não é bem utilizada nesse sentido. É uma obra que, de novo, ela se sente muito mais inteligente do que ela realmente é. Sem contar que a obra, quando se revela o que ela realmente é, ela vira expositiva e com isso ela vira insuportavelmente chata. Você já tem personagens secundários que são apresentados que são muito mal desenvolvidos e muito mal trabalhados, que você não entende qual é a motivação deles. O flashback final é horroroso, a animação é péssima, as sequências de ação são horrorosas e ainda por cima a trilha sonora também não funciona. Então é um anime que, de novo, para aquela pessoa que se acha muito mais inteligente do que ela realmente é, foi quem escreveu e por isso que ela está aqui. E em primeiro lugar, não podia ser diferente, fica Rent a Girlfriend. Eu não sei como esse anime continua tendo tanta temporada. E o mais bizarro ainda, o mangá não se encerrou. O mangá tem muita coisa para adaptar. O anime tem muita coisa para adaptar do mangá. Rent a Girlfriend eu tenho que admitir. E o motivo de eu assistir essa obra é porque eu já gostei muito dela. A primeira temporada eu acho muito interessante. O conceito de alugar uma namorada, o conceito de como é desenvolvido, tudo isso funciona muito bem, com uma abertura que eu acho até hoje maravilhosa. A segunda temporada já cai bastante de qualidade, a terceira é quase inassistível, e a quarta é o momento que eu penso em largar a obra, porque realmente, imagina que a pessoa assistiu a primeira temporada de Rent a Girlfriend. Se ele não souber que existe a segunda e a terceira, e ele assistir a quarta, sabe o que vai acontecer na cabeça dele? Vai parecer que nada mudou, porque a história não evolui. Os personagens não evoluem. Eles começam a temporada e eles terminam a temporada da mesma forma.
desde a primeira temporada. A relação deles está igual. Depois de, vamos colocar, praticamente 40 e poucos episódios de... quase 40 episódios, 40 e poucos episódios de Rent a Girlfriend, eles estão iguais. A relação deles não muda, eles não evoluem, eles andam em círculo e não saem daquilo. A relação dos personagens principais, a relação dos personagens secundários, a parte do harem que também tem aqui que não funciona de maneira nenhuma, a relação com os avós e pais não funcionam, o discurso não funciona. E, inclusive, tem, de novo, em alguns pontos também passa essa impressão, que eu mencionei lá atrás e vai destacar aqui. Um homem escrevendo uma relação, sendo que parece que ele nunca teve relação com alguém. Então, fica muito falsa a relação dos personagens. Não parece real, não parece crível. Ainda mais porque eu soube que esse autor, vai destacar isso também, esse autor, na vida real, ele é tão apaixonado pela personagem principal dessa obra, que ele casou com ela na vida real. Então, casou, ele fala que namora ela na vida real, a personagem que ele criou como animação. Então isso também acaba atacando diretamente a obra, porque a personagem tem algumas situações que não fazem sentido, porque ele gosta tanto dela, que ele não vai tirar ela como protagonista. Realmente, Rent a Girlfriend é difícil de assistir, é complicado. Diálogos horrorosos, personagens horrorosos, situações que já foram feitas em vários animes, e aqui parece que o autor não sabe trabalhar, não sai do mesmo lugar, a animação nem é das piores comparando com esse universo, mas também caiu de qualidade e até a trilha sonora caiu de qualidade. Realmente é um anime que eu não entendo como ele ainda existe, mas pior, por que a editora ainda dá dinheiro para esse mangá continuar depois de tanto tempo? Porque o autor visivelmente não é bom em escrever personagem, não é bom em criar situações criativas para ele. E a partir daí, eu acho que deve vender muito, porque realmente é uma obra horrorosa, a pior que eu assisti de julho e um dos piores que eu assisti do ano. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu top 10 piores animes de julho? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.